Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada em estudar a teoria quântica de campos e agora inicialmente durante as primeiras aulas estamos apresentando um breve resumo sobre o modelo padrão de partículas elementares. Muito bem, então agora vamos tentar aqui apresentar as partículas fermiônicas fundamentais conceituadas matematicamente e provadas, detectadas experimentalmente, laboratorialmente em aceleradores de partículas. Vamos apresentar as partículas fermiônicas fundamentais. Muito bem, então agora vamos dividir estas partículas em primeira geração. Vamos tentar aqui fazer primeira geração. E com relação à primeira geração, segunda geração, terceira geração, ao longo dos estudos sobre teoria quântica de campos, nós vamos melhor entender o que significa. Então aqui nós temos os leptons. Por exemplo, os leptons de primeira geração, nós temos o elétron. Vamos tentar aqui o elétron, e o neutrino do elétron, leptons. Neutrino do elétron. Neutrino do elétron. Vamos utilizar essa nomenclatura aqui. Neutrino do elétron. Ainda em primeira geração, sobre as partículas férmions, os férmions fundamentais, nós temos os quarks. E com relação aos quarks, nós podemos escrever aqui, identificar o quark up e o quark down. Quark up, quark down, a nomenclatura é U minúsculo para identificar o quark up e o D minúsculo para identificar o quark down. Então aqui nós temos partículas fermiônicas fundamentais de primeira geração, leptons, a saber o elétron e o seu respectivo neutrino, neutrino do elétron, quarks, quark up, quark down, aqui representado por U e por D. Aqui no caso do elétron é o elétron com um sobreíndice menos, indicando notoriamente a carga elétrica do elétron de menos 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb. E esse Ni aqui, uma letra grega minúscula Ni com aqui Ni do elétron, ou seja, neutrino do elétron. Estas são as partículas fermiônicas fundamentais de primeira geração. Vamos tentar aqui escrever a segunda geração. Então vamos escrever aqui, nós temos os leptons, a saber, elétron e neutrino do elétron, quarks, quark up, quark down. Vamos escrever os leptons de segunda geração, a saber, são o muon, aqui representado por essa letra grega minúscula mion, o muon, e aqui o neutrino do muon. Neutrino do muon. Aqui representado assim. O muon apresenta carga elétrica negativa. O neutrino do muon, do mesmo modo, apresenta uma carga elétrica negativa. Sobre as propriedades de carga elétrica, spin e massa, nós apresentaremos oportunamente a carga elétrica, o spin e a massa de cada
a carga elétrica, a carga massa e a carga spin de cada elemento aqui apresentado. E também temos os quarks, a saber o quark, aqui o quark charm, ou charm em inglês, português charme, e o quark, a teoria apresenta essas nomenclaturas, e o quark strange, o estranho. Então aqui letra C para indicar o quark charm e letra S para indicar o quark strange. Então aqui nós temos os leptons, muon, representado pela letra grega minúscula mu, aqui com sinal negativo, e o neutrino ni com mi. Ni de neutrino, neutrino do muon. Muito bem, essas são as partículas fermiônicas fundamentais de primeira geração e de segunda geração. Tanto leptons quanto quarks são considerados partículas fermiônicas, pois apresentam spin semi-inteiro, 1/2, 3/2. Aqui, segunda geração também, leptons e quarks. E precisa então espaço. Esse quadro apresenta uma reduzida área sobre a superfície do quadro, de modo que eu não consigo aqui escrever a terceira geração. O farei durante a próxima aula. Muito grato pela atenção de todos.